interessante, que a gente vai finalizar o nosso painel aqui hoje com um cientista político, né? Então, vou chamar aqui Alex Agra, nosso cientista político de plantão, que vai fazer a sua exposição a partir de agora. Sigam comentando aí e aproveitem nessa última palestra. Cadê a Alex? Está aí? Estou aqui. Pronto, é que eu não estou vendo você Me ouve ainda. bem aí? Não sei se... Estou te ouvindo bem, não estou te vendo ainda. E agora foi? Acho que agora vai carregar, ainda não apareceu. Mas, bom, comece a falar aí que acho que a câmera eventualmente vai carregar. São 20 minutos, né? Isso, 20 a 30 no máximo. Tudo bem. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer bastante o convite da professora Érica e da professora Juliana para fazer parte da mesa. Eu queria aproveitar as últimas falas. Primeiro, eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é Alex. Alex, só um segundo. Desculpa te interromper. Eu ainda não estou te vendo. Não sei se o pessoal nos comentários está conseguindo te ver. Veja se você consegue fechar sua câmera e abrir de novo para ver se ela entra. Certo. Pronto, fechei e abri aqui. Aqui ainda não entrou, não. Para o pessoal do chat, tá aparecendo? Comentem aí, pessoal. Vocês estão conseguindo ver Alex ou sou só eu que estou? E sou só eu que não estou vendo ou ninguém está vendo? Juliana disse que eu não estou aparecendo. Eu vou tentar entrar de novo aqui. Certo. O pessoal não estava te vendo mesmo, não. Deixa ele retornar, pessoal. Enquanto isso, rapidinho ele volta. Esperem só um segundo, que ele já deve retornar aqui. Problemas técnicos, né? Da gente viver nessa era pandêmica aí em que dependemos de algumas tecnologias, mas agora foi. Agora foi? Ainda bem. Porra. Já fiquei tenso aqui. Esse negócio de tecnologia não é comigo, não. Não entendo nada. Bom, mas enfim, primeiramente vou me apresentar a vocês, né? Meu nome é Alex Agra, eu sou cientista político formado pela Universidade Federal da Bahia, estou fazendo direito agora na Católica e sou militante de duas organizações. A primeira é a organização que eu considero que praticamente me formou e me qualificou para estar fazendo esse debate, é o Movimento de Policiais Antifascismo. E a segunda organização que participou muito da minha formação é a Revolução Brasileira, né? Então, eu vou falar muito baseado na minha experiência no coletivo de policiais antifascismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar, lógico, todas as vítimas do coronavírus e tudo mais, mas eu queria destacar especificamente um colega meu, Áureo Cisneros, de Pernambuco. Áureo é líder sindical da Polícia Civil de Pernambuco e Áureo foi demitido pelo governo do estado do Pernambuco. É o primeiro sindicalista desde o processo de democratização a ser demitido no estado de Pernambuco em razão da atividade sindical. Áureo também é membro do coletivo de policiais antifascismo, então eu acho que Áureo também é, acima de tudo, uma vítima desse processo que o Ícaro estava falando aí anteriormente do que faz, né, os governos do estado com os policiais. Há um tempo atrás também nós tivemos o assassinato de um colega nosso, o João Maria Figueiredo, também militante do Policiais Antifascismo, um assassinato em circunstâncias bastante duvidosas, uma suspeita muito grande de que ele tenha sido assassinado por milicianos e, sobretudo, em decorrência da atuação dele no coletivo de policiais de antifascismo. Então, assim, começo de antemão saudando esses meus dois colegas, porque um fez e faz até hoje bastante história, e o outro serve até hoje de motivação para a gente seguir em frente na luta, né? É muito importante para mim estar aqui falando 2 anos depois,
no Fórum Social Mundial, porque em 2018, se não me engano, foi no início de 2018, eu fiz a minha primeira participação no Fórum Social Mundial, no segundo seminário de policiais antifascismo. E justamente um dia antes da minha participação, no primeiro dia do seminário, houve uma comemoração nossa junto com o coral do Conjunto Penal Feminino, e estava todo mundo bastante feliz. Na época, existia um outro membro não policial no Policiais Antifascismo, que também já faleceu, o Marcelo Iuca. Saudações também ao Marcelo. E logo após essa comemoração com o Conjunto Penal Feminino, a gente teve a notícia do assassinato da Marielle, né? Muitos colegas passaram mal na época, porque tinham uma relação muito próxima com a Marielle. O caso do Zacconi tinha uma relação bastante próxima, a esposa do Zacconi também, o pessoal do Rio de Janeiro todo tinha uma relação bastante próxima, né? Então, assim, é importante para mim estar aqui hoje, falando novamente no Fórum Social Mundial, hoje já na condição de representante do movimento, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, sobre esse tema da punição dos policiais. Eu fiz uma etnografia em 2016 com policiais que sofreram punição em decorrência... Na verdade, eu fiz uma etnografia com policiais que sofreram todo tipo de punição. E o que foi que eu descobri na minha pesquisa? A maior parte dos policiais que sofre alguma punição por parte da instituição policial não sofrem em decorrência de desvios na própria atividade policial. Por exemplo, atividade miliciana, erros de letalidade policial, nada disso. Os policiais que sofrem punição pelas instituições policiais sofrem punição em decorrência prioritariamente da atividade sindical que realizam, ou quando não é em decorrência da atividade sindical, de críticas à instituição, é em decorrência da chamada violação de hierarquia. Quando o ato de violação de hierarquia nada mais é do que um ato de pura defesa. Por exemplo, um dos policiais que eu entrevistei sofreu uma prisão administrativa porque, à época que ele sofreu essa prisão administrativa, existia no regulamento interno da Polícia Militar que o aperto de mão é uma concessão do superior ao subordinado e, portanto, ele não poderia ter estendido a mão para cumprimentar o superior dele. Entrevistei 2 policiais militares, obviamente não vou revelar a identidade de nenhum aqui, 2 policiais militares do Rio de Janeiro que tiveram uma parte do corpo queimada porque no curso de formação os oficiais obrigaram eles a ficar deitados no asfalto quente do Rio de Janeiro. Inclusive o Rio de Janeiro é que agora vai bater o recorde de temperatura, né? Então, assim, eu fiz uma coleta bastante vasta com policiais e a maior parte dos policiais realmente não sofre punição por aquilo que a gente entende que deveria ser uma atividade de controle da atividade policial, né? Que pode ser realizado, lógico, pelo Ministério Público, mas as polícias têm suas corregedorias internas, existem mecanismos de denúncia popular hoje ainda muito precários, mas, assim, é fato que a maior parte dos policiais são punidos em decorrência dessa estrutura, e isso acontece não só na Polícia Militar, isso acontece na Polícia Civil, acontece na Polícia Federal. Vou dar um outro exemplo, um colega meu, agente federal, foi expulso da Polícia Federal porque ele mantinha um blog chamado A Polícia Federal que você não vê na TV. E lá ele fazia várias denúncias de abusos de autoridade que aconteciam internamente na Polícia Federal. Há um tempo atrás, vocês vão lembrar, acredito que foi no ano de 2009, não me lembro bem, uma policial civil teve as calças arrancadas por delegados de polícia, foi filmada nua e isso foi divulgado na internet. Ela foi expulsa da corporação e depois houve a reincorporação dela, a situação foi melhor explicada, porque ela estava sendo acusada de esconder dinheiro na calcinha, realmente encontraram dinheiro, mas a situação foi muito diferente do que as pessoas suspeitavam. Ela foi pega numa emboscada, armada pela corregedoria, e nessa emboscada desesperada, ela se
ela tomou essa atitude de colocar o dinheiro dentro da calça, mas mesmo que ela tivesse errada, nada justificaria, na presença, inclusive, de policiais femininas, 5 delegados de polícia abaixarem a calça de uma policial civil, filmarem isso e divulgarem isso na internet. Então, são vários os relatos de policiais que sofreram punições da corporação tão simplesmente por se contraporem a violações de hierarquia que eram absurdas, a atos considerados violações de hierarquia, né, absurdos, e atos também decorrentes da própria ação sindical. Por exemplo, a busca por uma valorização salarial, a busca por um novo modelo de polícia. Esse é o tema mais que eu queria falar hoje com vocês, né? Porque acontece o seguinte, a atividade policial é uma atividade muito específica. Eu ia falar mais hoje sobre a concentração de atribuições na figura da polícia militar, mas eu resolvi ampliar um pouco mais, de acordo com as falas anteriores. O policial militar, ele aprende uma espécie de saber fazer na academia, uma espécie de teoria da prática da atividade policial, e a prática, por óbvio, ele só adquire ao seu cotidiano, por isso que há uma importância muito grande entre os policiais daqueles chamados antigões, né? Aqueles que vão demonstrar para o policial como é que funcionam as coisas no cotidiano, na atividade prática deles. E a junção desses elementos teóricos, mais essa determinação prática da atividade policial, ela conforma uma espécie de ciência policial, um saber fazer específico da atividade de policiamento, da atividade investigativa, a depender da polícia que esse determinado policial faz parte. Mas existe uma ciência policial, algo que os policiais, especificamente, vão ter essa qualificação ao longo da sua experiência prática cotidiana para poder realizar. E, contudo, no entanto, quem está no comando das instituições policiais não é, na maior parte das vezes, a pessoa que tem a maior carga de experiência para fazer esse tipo de atividade. Aqui, o que eu estou discutindo com vocês é um tema que estava na PEC 51, que foi mencionado aí anteriormente, que é o problema da carreira única nas instituições policiais, né? O que acontece? A gente tem uma imagem muito grande, eu vou falar aqui da maneira mais informal possível. A gente tem uma imagem muito grande, proveniente da novela, da TV, de que os policiais, o delegado de polícia, sobretudo, é sempre uma autoridade que tem um vasto conhecimento sobre esse tema que é a ciência policial, e que ele está ali por mérito, por capacidade. A gente tem o exemplo muito forte nos filmes do policial que começa ali de baixo e vai progredindo na carreira. Infelizmente, essa não é a realidade na polícia brasileira. Na polícia brasileira, você pode ter um policial com 10, 15 anos de experiência que está sendo coordenado ali, está respondendo hierarquicamente a uma figura que tem 1 ano, 6 meses de polícia. São determinados absurdos que acontecem dentro da estrutura policial, porque no Brasil, muito embora esteja previsto constitucionalmente, as polícias não são estruturadas em carreira única, mas sim na conjunção de várias carreiras, né? Então, você pode ter um agente de polícia com 15 anos de experiência respondendo ao delegado que tem somente 1 ano de experiência policial. Você pode ter um praça da Polícia Militar com 20, 25 anos de experiência respondendo à arbitrariedade de um oficial que não tem 1 ano de polícia. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa mudar nas instituições policiais, falando em reforma das instituições policiais, é justamente essa estrutura que não privilegia o mérito e a experiência. E aqui, isso tem um impacto muito grande, porque nós temos, em decorrência da ditadura militar, uma separação
entre dois tipos de polícia. Uma que realiza uma atividade extremamente voltada para a área investigativa, que é a Polícia Civil, e uma que realiza a atividade prioritariamente de patrulhamento, de policiamento, que é a Polícia Militar. Então, nós não temos o chamado ciclo completo de polícia. O que é o ciclo completo? É uma mesma polícia realizar ambas as atividades. Isso não quer dizer que você vai ter somente uma polícia. Os Estados Unidos, por exemplo, trabalham, não gosto de usar muito o exemplo deles, mas eles trabalham com várias polícias para várias competências. Então, você tem uma polícia que cuida de casos florestais, você tem uma polícia que investiga especificamente evasão de presos, que é os Marshal. Você tem ali as polícias municipais que atuam, você ainda tem polícias rodoviárias também, tanto as estaduais como federais. Então, você tem uma série de várias polícias ali atuando. A questão não é unificar as polícias, mas é que as polícias realizem esse ciclo completo. Eu não vou entrar aqui no tema da unificação, que é um tema mais complexo. Então, quando você pega essa ausência de ciclo completo e a ausência de carreira única nas polícias, isso dá um resultado desastroso. Porque, por exemplo, quando você tem uma polícia, como é o caso da Polícia Militar, que ela só pode realizar a atividade de patrulhamento, quem observa isso muito bem é o Luiz Eduardo Soares. Chega a ser quase natural que a maior parte das prisões realizadas por essa polícia sejam com prisões em flagrante, com 76%. Deixa eu ver se o meu dado está correto. Foi um dado que eu levantei há um tempo atrás. Exatamente, sendo que 74% das testemunhas são somente a autoridade que efetuou o flagrante. E isso entra naquela questão que estava sendo discutida da impunidade, né? Porque dentro dessa estrutura da carreira única, você tem a figura você tem as separações dentro das instituições entre os oficiais e os praças, os delegados e os agentes, escrivães, papiloscopistas. Normalmente eles, na Polícia Federal, por exemplo, eles se referem a eles mesmos como EPAs, que é uma abreviação de escrivão, papiloscopista e agente, né? E eles pedem a unificação desses cargos. No caso, os papiloscopistas, mais unificação com o cargo de perito. Mas agentes e escrivães pedem com muita justiça a unificação dos dois cargos, porque na prática o cargo de escrivão não era nem para existir. O cargo de escrivão ele cumpre ali uma atividade burocrática que é a do inquérito policial. E é outro tema que eu vou tratar aqui agora, que está muito relacionado com esse tema das punições, está muito relacionado com o tema da impunidade e está muito, muito relacionado mesmo com o tema da carreira única. O que acontece? O que é um inquérito policial? Um inquérito policial em síntese, aqui, de uma maneira muito sintética, muito simples para todo mundo entender, a formalização de um procedimento investigativo. E no ato dessa formalização desse procedimento investigativo, que pode ser um inquérito policial comum ou um inquérito policial militar, normalmente se instaura um inquérito policial militar para investigar alguma infração cometida por um policial e tudo mais. O estabelecimento do inquérito policial ele tem um pequeno dispositivo dentro dele, que é o dispositivo do indiciamento, né? E aí eu recomendo bastante a vocês o livro do Johnny Batista Guimarães, que é um colega meu, ele é agente da Polícia Federal, e ele escreveu um livro só sobre o Estatuto do Indiciamento, né? O ato do indiciamento consiste tão somente no seguinte, a figura ela não é a figura acusada, porque a gente sabe que a acusação cabe ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, ela é investigada pela polícia, só que o ato de indiciar é um ato administrativo em que você registra determinada pessoa como suspeita de um determinado crime. Você aponta que existem indícios suficientes para categorizar essa pessoa como suspeita desse crime. E o ato do indiciamento, ele é absolutamente subjetivo da autoridade policial que é responsável pelo ato de indiciar.
Então, entrando um pouco no tema da discricionariedade, que o Ícaro falou também, a decisão de indiciar ou não é uma decisão arbitrária e bastante subjetiva, justamente da autoridade que vai realizar esse indiciamento. O problema é que o indiciamento, ele prevê com ele um conjunto de restrições, de limitações jurídicas à pessoa que está sendo indiciada. A gente ouve muito, né, na TV, fulano está sendo indiciado por determinado crime, como se o indiciamento fosse a acusação, e não é. A acusação cabe ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. O indiciado é tão somente o investigado. E aí entra a questão, o indiciado, ele pode ser preso provisoriamente, ele pode ter violado as suas, além da prisão provisória, né, o seu sigilo bancário, seu sigilo telefônico, o lar, o seu ambiente, né, de moradia pode ser invadido na condição do indiciado, se houver autorização. Mas enfim, o ato do indiciamento é um ato extremamente arbitrário que permanece nas instituições policiais e que sustenta o inquérito policial. E aí, por trás do ato do indiciamento que está um conjunto de arbitrariedades, por exemplo, a prisão provisória, o poder que determinados delegados de polícia têm no interior dos municípios, né? No interior dos estados, perdão. O poder de constranger policiais também está relacionado com o poder que tem o indiciamento, seja na polícia militar, seja na polícia civil, na polícia federal, independente da polícia ao qual ele fizer parte, o ato do indiciamento é um ato arbitrário por natureza. Então, assim, e ainda tem a soma do indiciamento com o inquérito policial, que é justamente, como eu disse, a formalização desse procedimento investigativo. O que acontece, por exemplo, na Polícia Federal? Porque que a Polícia Federal, apesar de ter um movimento sindical forte por meio da FENAPEF, ter sindicatos fortes, muito atuantes, eu inclusive trabalhei no Sindicato dos Policiais Federais aqui na Bahia, porque a despeito de ter um sindicalismo bastante forte e tradicional, os policiais não conseguem avançar nesse sentido, né? No sentido da reforma das instituições policiais. Para além de todos esses mecanismos de punição que existem, seja no regulamento da PM, seja no ato do indiciamento, o que acontece? Os delegados de polícia, e isso vale para os delegados de Polícia Federal, os delegados de Polícia Civil, os oficiais também têm muita parte nisso, mas aqui, como eu estou falando da Polícia Federal, vou falar especificamente do delegado de Polícia Federal, o seu Maurício Barbosa, ex-secretário de Segurança, porque a gente tem muitos secretários de segurança que são delegados de polícia ou ex-secretários que foram delegados de polícia, o caso do Paraná com o Fernando Francischini, que é uma figura bastante proeminente nesse sentido. O que fazem os delegados de polícia, né? Como o inquérito policial ele contém todas as informações do procedimento investigativo, os delegados de polícia pegam essas informações relacionadas às operações policiais da Polícia Federal, lembrando que eu estou falando muito especificamente dos delegados de Polícia Federal, mas isso se repete nos estados e tudo mais. Eles fazem o seguinte, eles pegam essas informações privilegiadas, essas informações sigilosas das operações policiais e utilizam isso para barganhar interesses no Congresso Nacional. Foi assim, por exemplo, que houve uma pressão no Executivo Federal para aprovação da MP 657, que restringia o cargo de diretor-geral da Polícia Federal somente aos delegados de Polícia Federal. Foi assim, por exemplo, que a PEC 37 quase foi aprovada, com bastante pressão dos delegados de polícia nos bastidores, chantageando, utilizando a estratégia do vazamento de informações na mídia, como mecanismos para favorecer a categoria dos delegados de polícia, né? Então, assim, antes da gente discutir o aumento de punições, e eu vou ser bastante sincero, nenhum estudo sério de criminologia aponta o aumento
das prisões, tampouco o aumento da gravidade das prisões não aponta qualquer correlação entre diminuição da criminalidade, ainda mais a depender do tipo de criminalidade que você esteja falando, tão somente porque a origem da criminalidade, a decisão por cometer o ato criminoso não está relacionada à extensão da pena, ao medo de ser punido, absolutamente nada disso. A necessidade de praticar um delito ou o impulso de se praticar um determinado delito envolve muitos outros fatores sociais que não só a pena, né? A pena é talvez o menos importante deles. Eu trago até aqui um exemplo clássico. Entre 1990 e 2007 não tinha progressão de regime para diversos crimes, né? Tráfico de drogas, estupro, latrocínio, extorsão mediante sequestro. Em 94, o homicídio doloso e outros delitos também passaram a ter cumprimento de pena integralmente fechado, ou seja, era chamada cana dura, né? 100% do cumprimento do tempo de prisão na cadeia. Através da famosa lei de crimes hediondos. Né? Nem por isso, durante esse período, como vocês viram até pela fala da professora Juliana, nem por isso, durante esse período, a gente assistiu uma diminuição em qualquer índice criminal. Ao contrário, você teve uma explosão muito grande na superlotação de presídios, como o próprio o doutor Gilmar falou aí. Você tem um grande fator que vai se complicar a partir dessa lógica de encarceramento, que é o seguinte: quando você começa a ter esse encarceramento em massa, as prisões passam a agir contra o interesse geral de defesa social, de redução da criminalidade, justamente porque a prisão passa a ser o fator mais preponderante de recrutamento das organizações criminosas, sobretudo pelo perfil de pessoa que é presa. Então, você tem uma quantidade massiva de pessoas que são presas sem ter levado em consideração, por exemplo, o princípio da insignificância, presos que estão localizados em instituições prisionais sem ter a condenação, como foi dita. Outros elementos também que eu trago aqui, eu já não sei mais onde está a tabela, eu acabo me perdendo nas tabelas todas, porque é muita tabela. Mas é uma probabilidade muito maior, por exemplo, se você for branco, se você for negro, de você ser preso pelo crime de tráfico de drogas, do que se você for branco, porque o porte da droga, a quantidade de drogas que uma pessoa branca tem que portar para ela ser enquadrada como traficante é muito maior do que a quantidade de drogas que uma pessoa negra tem que portar para ser enquadrada como traficante, né? Então, o princípio da insignificância, a observação, né, desse princípio, a colocação dos elementos relacionados. Deixa eu só conferir aqui se eu estou no tempo. 5 minutos, isso foi dito há quase 5 minutos, eu tenho 1 minuto, ok. Então, assim, quando a gente junta todos esses fatores, o inquérito policial, a carreira única, o ciclo completo, por que eu trouxe toda essa discussão? Não é só por uma defesa da reforma das instituições policiais, não é só por para trazer à tona esse caso de vários policiais que foram punidos em decorrência de atividade sindical, mas sobretudo porque se foi criada, como eu disse, eu ia fazer uma discussão sobre como sobrecarrega uma polícia militar em termos de atribuições, né? Se joga tudo em cima da polícia militar. Então, você tem um conflito doméstico, você convoca a polícia militar. Você precisa controlar a frequência das crianças no colégio, quem vai fazer isso vai ser a ronda escolar. Você precisa de um serviço de assistência social lá, quem vai fazer isso vai ser o policial militar. Aula de judô, isso acontece muito nas bases comunitárias aqui. Eu fiz uma pesquisa com bases comunitárias na época que eu era pesquisador do Progesp, na UFBA, e isso acontecia muito. Então, o policial militar dava aula de informática, o policial militar dava aula de futebol, o policial militar dava aula de judô. Eu ia falar sobre isso, né? Mas, diante dessa discussão da impunidade, a lição final que eu queria deixar, depois de fazer toda essa reflexão sobre as instituições policiais, eu sei que eu trouxe muitos elementos aqui, mas é porque
eu tive o objetivo de conectar minha fala com tudo que foi dito anteriormente, e como a gente vai ter esse período aí de responder as perguntas, fica mais fácil para mim. Mas a grande questão que eu queria trazer é o seguinte: não adianta a gente ficar pedindo por aumento da punição, mesmo que abstratamente a gente pudesse pensar que o aumento da punição resultasse em algum nível de redução da criminalidade, mesmo que abstratamente a gente pudesse pensar que não há seletividade racial na decisão de criminalizar, mesmo que a gente fosse ignorar toda a cientificidade que a criminologia já trouxe para a gente, e a gente fosse estabelecer tudo que está colocado no ponto de vista imediato para a gente como correto, ou seja, se a gente fosse negar tudo isso e acreditar que o aumento da punição fosse produzir alguma coisa positiva, ainda assim a gente teria um problema fundamental. As nossas polícias, pelo problema de carreira única, ou seja, de não terem as figuras mais competentes, mais qualificadas no seu comando, e pelo problema do ciclo completo, ou seja, por não realizarem, uma polícia só realizar todo o processo da atividade policial, o ciclo completo da atividade policial, ainda assim a gente tem uma ineficácia, uma ausência de efetividade muito grande no processo investigativo. Então, foi colocada aí, por exemplo, a questão da pena de morte. A gente não tem hoje, pelas condições da polícia que nós temos, a gente não tem absolutamente certeza nenhuma de que uma condenação numa pena de morte ia ser uma condenação correta, que a pessoa realmente era absolutamente culpada. Então, assim, eu termino a minha fala com essa reflexão. Mesmo que todos os outros fatores da criminologia fossem colocados de lado e a gente ainda acreditasse nisso, a gente teria que fazer uma reforma muito ampla nas instituições policiais para conseguir algum nível de efetividade na punição. O problema como eu disse, nada na ciência aponta para essa direção. Finalizo aqui a minha fala. Desculpa. Muito obrigada, Alex, pelas importantes ponderações. Coloquei aí o último comentário do Pedro Jimenez, parabenizando a todos os palestrantes, né, que aí já toca todos os nossos colegas. Vou até colocar todo mundo aqui aparecendo de novo. Ícaro vai ligar a câmera dele de volta, pronto. Então, eu queria agradecer, gente, a todos vocês que aceitaram o nosso convite, meu e Juliana, para compor esse painel hoje no Fórum Social Mundial, e a todas as pessoas que nos assistiram e as que vão assistir quando ficar registrado aqui o vídeo completo no canal. Muito obrigada mesmo, e que a gente siga nas nossas discussões permeadas por uma pauta séria de direitos humanos e por uma pauta relevante de efetivação desses direitos para todos os seres humanos, né? Eu não canso de repetir isso, porque a gente tem que sempre estar explicando e reexplicando que direitos humanos não é só para X ou Y, né? É para todos nós, e que é necessária uma transformação profunda na nossa sociedade, uma transformação cultural e política, para que a gente encare as forças policiais, encare as forças armadas, porque muita gente confunde, né, o que é exército com o que é polícia. Acho que alguns de vocês chegaram a comentar esses aspectos. Desmilitarização da polícia é um tema extremamente relevante, que a gente pode até marcar outro evento depois para discutir especificamente, né, ou a desmilitarização, se é bacana, se não é bacana, quem é a favor, quem é contra, e que a gente leve a sério essas discussões. Eu sempre digo aos meus alunos de direito, eu acho que todos os colegas aqui compartilham isso: advogado não entende de segurança pública. Estudante de direito não está estudando segurança pública, né? Quem entende de segurança pública e normalmente estuda sobre segurança pública é outro rolê, né? É o pessoal da polícia, né? Às vezes, dentro das Forças Armadas, eu sei que tem alguns cursos, dependendo de qual é especificamente a formação, né? Alguns oficiais eu sei que também estudam um pouco disso, mas é muito comum que o advogado, o estudante de direito, o promotor, o delegado, o defensor público, eles assumam, mesmo quando não atuam na área penal, nem remotamente, né? Nem perto tá, assumam que sabem falar de segurança pública. E, na verdade, a gente não sabe. Eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo. Eu, Érica, que não trabalho na área da segurança pública, não trabalho na área penal, eu
não entendo de segurança pública. No máximo, eu aprendo aqui com meus colegas, e por isso que eu chamei eles para falar e fiquei aqui quietinha de mediadora, porque eu não sei falar dessa temática, né? Mas a gente tem que abaixar um pouquinho a cabeça. Eu tô falando com a galera do direito aqui, tá? Abaixa um pouquinho a cabeça para poder aprender primeiro, né? Estudar o tema. E é possível estudar, tanto que temos aqui colegas que são de formação originalmente do direito, Alex vem originalmente da ciência política, está no direito agora, e que se debruçaram sobre o tema. Então, é possível, mas não é porque você estudou direito penal que você estudou segurança pública. E não é porque você pegou uma matéria de direitos humanos que você subitamente, né, entende todas as aplicações desses direitos. Então, eu vou agradecer a presença de todos, que a nossa hora já se vai aí bastante adiantada. Mais uma vez, eu vou colocar todo mundo na roda à disposição. Pelo que eu vi dos comentários, não teve nenhum comentário de dúvida, foram mais interações mesmo. Então, agradeço a todas e a todos, já que não tem perguntas, se ninguém tiver perguntas mesmo, aí a gente pode encerrar, a não ser que algum dos colegas tenha algum comentário final. Não? Estão todos confortáveis aí? Então, gente, dito isso, eu vou finalizar aqui a nossa exibição e vou deixar essa transmissão salva no canal, certo? Um abraço a todos, boa noite e até mais.